silêncio da loja de luxo foi quebrado não pelo sino da porta, mas pelo estalo seco do escárnio. O dedo da vendedora, frio e afiado como uma adaga, apontava diretamente para o rosto da senhora Justina. Seus lábios, pintados de um vermelho intenso, se curvavam em um sorriso de triunfo cruel, enquanto a cúmplice ao lado balançava a cabeça em risadas altas e histéricas. O ambiente era de ouro e cristal, mas naquele microsegundo ele cheirava a lixo e desprezo. A humilhação era palpável, uma onda de vergonha que tentava engolir a dignidade daquela mãe simples. Justina não era apenas uma cliente pobre, ela era o alvo perfeito para a crueldade gratuita. Mas enquanto as duas funcionárias riam da sua roupa, elas cometeram o erro de suas vidas. Elas não viram a porta se abrir novamente. Elas não viram o olhar de predador que acabara de entrar. O karma não veio a cavalo, ele veio em um terno de grife e estava pronto para explodir tudo. Naquele momento preciso, o ar da boutique de luxo parecia cortar o corpo da senhora Justina como lâminas de gelo. Duas jovens vendedoras, elegantemente vestidas em seus uniformes pretos e caros, escarneciam abertamente. Seus risos eram altos e agudos, ecoando pelos lustres de cristal e o mármore polido, uma trilha sonora de crueldade desnecessária. A primeira vendedora, com uma maquiagem impecável e os cabelos puxados em um coque firme, apontava o dedo indicador para Justina. Não era um gesto discreto. Era um ataque, um convite para que a outra vendedora e quem mais estivesse por perto se juntassem à chacota. A segunda jovem, ao lado, com um sorriso largo e arrogante, vibrava com a humilhação, seus olhos refletindo a luz fria do ambiente opulento. O alvo do escárnio era a vestimenta simples de Justina. O casaco de tricô preto modesto, o cabelo grisalho preso por uma tiara singela. Justina, uma mulher de 70 e poucos anos, pele escura marcada por uma vida de trabalho e decência, sustentava o olhar, apesar de o semblante revelar uma profunda mágoa e um cansaço existencial. Ela segurava sua bolsa preta, um objeto honesto, sem grife, enquanto era esmagada pela hostilidade e pelo julgamento implacável. Elas riam da pobreza dela, do seu jeito humilde de ser. Riam por a verem ali, em um lugar que elas consideravam ser exclusivo para os ricos e belos. A tensão era sufocante, o conflito explícito pairava no ar como poeira de diamante. O que essas vendedoras cruéis não sabiam era que aquela mulher simples não estava sozinha, e que a dor que elas lhe causavam seria paga a um preço inimaginável. O destino, sempre implacável, já havia traçado o momento exato em que a filha de Justina, uma milionária secreta, irromperia por aquela porta para dar a maior lição de suas vidas. A reviravolta estava prestes a começar, um ato de justiça que marcaria a história daquela loja para sempre. O que aconteceu segundos depois fará você questionar tudo o que pensa sobre humildade e riqueza. Para descobrir como esta mulher simples chegou ao fundo do poço e como sua filha se tornou a milionária que iria resgatá-la, precisamos voltar. Antes de mergulharmos no passado que selou este destino, curta e se inscreva no canal para que mais pessoas possam conhecer esta e outras histórias de superação e justiça social. A verdadeira história começou muitos anos atrás. Estamos em 1998, no interior de Minas Gerais, em uma pequena e porrenta cidade chamada Ribeirão das Flores. Não havia luxo em Ribeirão, apenas a dura beleza do campo e a vida simples, quase monástica, regida pela terra e pelo sol. A realidade da época era de luta e esperança, onde a honra valia mais que o dinheiro. As famílias mais respeitadas eram aquelas que cultivavam a generosidade e o trabalho. A economia da cidade girava em torno da produção de café e de leite, commodities que, apesar de essenciais, geravam pouco lucro para os produtores menores. A diferença social existia, claro, mas era mitigada pela forte moralidade da comunidade. O dinheiro não era exibido, mas guardado com sabedoria. As mulheres exerciam um papel central na manutenção dos valores familiares, sendo as guardiãs da ética e do respeito. A comunicação era feita de boca em boca, e a rádio local era o principal veículo de informação, espalhando notícias, música e, mais importante, as radionovelas, que serviam como bússola moral para os moradores. Ribeirão das Flores era um microcosmo do Brasil rural, um lugar onde o destino parecia ser escrito pela força do braço e pela bênção da fé, e não pela ostentação ou pela fortuna fácil. O único luxo ali era o nascer do sol sobre as montanhas e o café fresco da manhã. Justina era, aos 20 e poucos anos, o epítome da moça simples e trabalhadora. Ela vivia com o pai, seu Antônio, um homem justo e íntegro, que herdara um pequeno e bem cuidado cafezal. Justina era a única filha, e sua vida era dedicada a ajudar o pai na lida e a estudar à noite para se tornar professora. Seu sonho não era riqueza, mas sim a capacidade de levar o conhecimento e o bom senso para as crianças de Ribeirão das Flores. Ela se vestia com roupas de chita, simples, feitas em casa, mas que eram sempre limpas e passadas, refletindo o cuidado que tinha com a vida. Seu Antônio sempre dizia que a riqueza de uma pessoa não estava no que ela carregava, mas no que ela deixava.
Justina levava essa máxima a sério. Seu casamento com Josué, um jovem agricultor vizinho, foi um exemplo de simplicidade e amor genuíno. Josué era tão honesto e trabalhador quanto Justina. Juntos, eles sonhavam em expandir o cafezal, mas com o foco na qualidade, não apenas no volume. A vida era dura, mas plena. As noites eram passadas sob o céu estrelado do interior, o silêncio sendo interrompido apenas pelo canto dos grilos e pelo murmúrio de seus planos. Quando engravidou de Sofia, Justina sentiu que sua vida se completava. Ela e Josué prometeram que a filha teria tudo o que lhes havia faltado, principalmente as oportunidades. Eles não falavam de dinheiro, mas de futuro. A vida de Justina era uma parábola de dedicação, o trabalho era sua oração, a família seu templo. Eles viviam de acordo com o ritmo da terra, sem pressa, mas com uma determinação inabalável, sem saber que o destino lhes reservava uma provação que quebraria a espinha dorsal de sua felicidade e a levaria para um caminho de sofrimento. E, posteriormente, um triunfo que ninguém em Ribeirão das Flores jamais poderia ter imaginado. Mas a tragédia, como uma nuvem escura, estava se formando no horizonte, pronta para desabar sobre aquela pequena família em paz. O ano era 2002 e a vida de Justina desabou como a barragem de uma represa mal construída. Josué havia saído de madrugada para levar a colheita de café para a cooperativa na cidade vizinha, em sua velha caminhonete. A estrada era sinuosa e precária, e uma chuva torrencial transformou o caminho em um lamaçal traiçoeiro. Ao retornar na curva conhecida como a Curva do Lamento, a caminhonete derrapou em um barranco e Josué perdeu a vida instantaneamente. A notícia chegou a Ribeirão das Flores pela rádio, na voz embargada do locutor, espalhando luto e incredulidade. Justina, que havia acabado de amamentar Sofia, então com apenas 4 anos, sentiu o mundo se dissolver sob seus pés. O sofrimento foi excruciante, uma dor física que parecia rasgar sua alma. A perda de Josué não foi apenas emocional, mas também econômica. Ele era a força e a inteligência administrativa do pequeno cafezal. Sem ele, e com as dívidas do financiamento da última safra, Justina se viu subitamente sozinha, viúva e devedora. O cafezal, antes um símbolo de sua felicidade, transformou-se em um fardo pesado, exigindo um trabalho exaustivo que ela não conseguia mais dar conta sozinha. Ela tentou resistir, vendeu alguns animais, apertou os cintos até o último furo, mas os juros e a crise de preço do café daquele ano a afogaram. Em menos de um ano, Justina foi obrigada a vender a pequena propriedade para o maior fazendeiro da região, um homem rude e sem escrúpulos chamado Osvaldo, a preço de banana, apenas para saldar as dívidas e não ficar na rua. Ela pegou Sofia, que ainda não entendia a dimensão da tragédia. E a única coisa que lhe restava de valor, a velha bolsa de couro preto de sua mãe, a mesma que ela carregava agora na boutique de luxo, e se mudou para a capital, fugindo das lembranças e em busca de uma vida anônima, longe de tudo que amava e de tudo que havia construído. O sofrimento apenas começava, pois na capital, sem estudo formal além do básico e com uma criança para criar, o fundo do poço a aguardava. Na cidade grande, Justina encontrou a face mais dura da vida moderna, o desprezo e a indiferença. Seu sotaque do interior e sua aparência simples a marcavam. Ela conseguiu um emprego precário como faxineira e passadeira em uma pensão barata no centro, trabalhando mais de 12 horas por dia para mal conseguir pagar um cubículo sem janelas. As humilhações eram constantes. A dona da pensão, uma mulher amarga e invejosa, tratava Justina com brutalidade, descontando nela suas próprias frustrações. Era comum que Justina fosse acusada injustamente de quebras ou sumiço de objetos. Em um episódio particularmente doloroso, a dona da pensão armou um barraco público, acusando Justina de ter roubado um relógio de pulso que, na verdade, estava guardado em outro lugar. A cena se deu no meio da rua, com a dona da pensão gritando impropérios sobre a pobreza e a falta de caráter de Justina, enquanto os transeuntes apenas olhavam, julgando-a sem conhecer sua história. Sofia, então com 7 anos, agarrou-se às pernas da mãe, chorando de medo e vergonha. Naquele momento, Justina sentiu uma ferida profunda em sua dignidade, algo que nenhuma oração parecia curar. Ela não podia revidar. Precisava do emprego, precisava sobreviver. Engoliu o choro, pediu desculpas por algo que não tinha feito e continuou a trabalhar. Essa humilhação pública acendeu uma chama dentro de Sofia. A menina, mesmo na infância, jurou para si mesma que faria de tudo para tirar a mãe daquela situação de miséria e desprezo. Ela não queria mais que a mãe fosse julgada ou humilhada pela roupa que vestia ou pela conta bancária que não tinha. Essa promessa de filha seria o motor que impulsionaria uma determinação incomum na vida da menina, mas Justina, na sua simplicidade, focava apenas em garantir que Sofia tivesse o melhor estudo possível, sacrificando sua própria alimentação para comprar livros e materiais escolares. O fundo do poço de Justina era a escola de Sofia,
a única esperança de quebrar o ciclo de sofrimento imposto pela tragédia e pela maldade humana. A vida de Justina e Sofia seguia em um sofrimento silencioso até a reviravolta no destino. Em seus longos turnos como faxineira, Justina passou a limpar os escritórios de uma prestigiada universidade da capital durante a noite. Era um trabalho pesado, mas oferecia algo de valor inestimável: silêncio e acesso a livros. Numa noite, enquanto limpava a sala do reitor, um professor de História da Arte, Dr. Evaldo, a encontrou lendo um livro de economia que havia pego emprestado da biblioteca. Intrigado com a sede de conhecimento de uma simples faxineira, o professor iniciou uma conversa com Justina. Ele descobriu a história dela, sua origem simples, mas sua paixão por aprender e sua determinação em dar um futuro à filha. Dr. Evaldo viu em Justina não uma faxineira, mas uma mente brilhante e, mais importante, uma mãe com um coração de ouro. Ele decidiu ser o salvador inesperado de Sofia. O professor conseguiu para Sofia uma bolsa de estudos integral em um dos melhores colégios particulares da cidade, onde ele era conselheiro. Ele argumentou com a diretoria que a inteligência e o esforço de Sofia eram um investimento no futuro da sociedade. Além disso, ele conseguiu um pequeno aumento para Justina na universidade, sob a condição de que ela dedicasse parte de seu tempo a estudar e ler, usando o conhecimento para guiar a filha. Essa descoberta, esse encontro, foi o verdadeiro tesouro de Justina. Não era dinheiro, mas acesso. A partir daquele momento, a vida de Sofia e Justina mudou radicalmente. Sofia floresceu na escola de elite, não se importando com a diferença de roupa e de vida que a separava dos colegas ricos. Ela tinha um mentor, o Dr. Evaldo, e uma motivação inabalável: a promessa de resgatar a mãe da dor. Enquanto Justina continuava a vestir suas roupas modestas e a limpar a sujeira alheia, ela carregava um segredo valioso. A filha estava sendo preparada para ser uma gigante. Sofia absorveu o conhecimento como uma esponja, focando especialmente em finanças e tecnologia, as áreas que, segundo o Dr. Evaldo, detinham o verdadeiro poder e a capacidade de transformar a vida. A humilhação sofrida na rua anos antes havia sido o combustível e o Dr. Evaldo o ignitor. O caminho para a vingança e o triunfo estava traçado, mas o destino reservava um novo conflito, uma ameaça que testaria a força dessa nova e silenciosa ascensão. Anos se passaram. Sofia, graças à bolsa, ao mentor e à sua determinação incansável, formou-se com honras em economia e finanças e, usando sua inteligência e talento, desenvolveu um aplicativo inovador para a gestão de investimentos em pequenos e médios negócios. Seu sucesso foi meteórico e silencioso. Em apenas 5 anos, o aplicativo a transformou em uma milionária, a milionária secreta do título. Justina, porém, continuou sua vida simples, morando em um apartamento modesto, mas limpo e seguro, e insistindo em manter seu emprego na universidade. Ela se sentia útil e queria que a riqueza de Sofia fosse apenas dela, o fruto de seu esforço. O novo conflito surgiu quando Osvaldo, o fazendeiro rude que havia tomado o cafezal de Justina no interior, ressurgiu. Ele estava na capital buscando investir em tecnologia e, por coincidência do destino, marcou uma reunião com a CEO da startup de maior crescimento, Sofia. Osvaldo, já um homem idoso e ganancioso, não reconheceu Sofia, a criança que havia visto pela última vez chorando no dia em que expulsou a mãe da fazenda. Ele agora representava uma ameaça, um lembrete do passado doloroso e da injustiça que a família havia sofrido. Osvaldo exigiu uma participação majoritária na empresa de Sofia em troca de seu investimento, usando táticas de intimidação e a arrogância típica de quem se acha dono do mundo. Ao mesmo tempo, ele tentava se aproximar de Justina, que ele mal reconhecia, para usar a simples senhora como ponte para a CEO, sem saber que elas eram mãe e filha. A situação era um julgamento moral para Sofia. Ela usaria seu poder para destruir Osvaldo ou para resgatar a si mesma e a mãe de toda a mágoa. O perigo estava na possibilidade de Osvaldo descobrir a verdade e usar seu poder financeiro para tentar prejudicá-las, expondo o passado de humilhação de Justina. Sofia estava dividida. Ela tinha o poder de esmagar Osvaldo legalmente, expondo seus negócios nebulosos e sua ganância. Mas sua mãe, Justina, sempre lhe ensinara que a vingança destrói a alma do vingador. Por outro lado, a ferida da humilhação da mãe na rua e a dor da perda do pai exigiam justiça. A dúvida corroía Sofia: a ética acima da vingança ou a justiça acima da compaixão? A solução veio de Justina. Em uma de suas raras idas a uma loja de departamento para comprar um presente para a filha, Justina viu a foto de Osvaldo em uma reportagem de jornal, sendo elogiado como um investidor anjo. Ela entendeu a ameaça. No dia seguinte, Justina tomou uma decisão. Procurou a filha e pediu-lhe que, antes de qualquer negociação com Osvaldo, ela fizesse uma doação anônima e substancial para a faculdade de onde havia saído.
com a condição de que o doutor Evaldo recebesse uma bonificação e que fosse criado um fundo de auxílio para faxineiros e funcionários de limpeza da universidade. Essa doação não era apenas um ato de gratidão, era um escudo moral. Era a escolha de focar no bem, mostrando a Sofia que o poder real está na capacidade de elevar, não de derrubar. O encontro entre mãe e filha ocorreu no escritório de Sofia, onde, pela primeira vez em anos, Justina usou a bolsa de sua mãe, a mesma que levava no dia em que foi humilhada no barraco, como um talismã de dignidade. Justina havia ido até lá para que Sofia a levasse a uma boutique chique para escolher um vestido de festa, um pedido incomum para mães simples, mas que serviria de pretexto para o clímax da história. O clímax final ocorre na boutique de luxo, a cena que abre nosso roteiro. Justina, vestida de preto, entra na loja a pedido da filha. Ela observa as peças caras e é instantaneamente atacada verbalmente pelas duas vendedoras, as antagonistas que vimos na imagem. Elas riam e apontavam para a simplicidade de seu traje, repetindo a humilhação que Justina havia sofrido no passado. Justina, naquele momento, sente a dor, mas também uma calma inabalável. O riso das vendedoras, contudo, cessou abruptamente. O choque paralisou seus rostos quando a porta se abriu e Sofia, impecavelmente vestida em um conjunto de alfaiataria vermelho, entrou na loja. A filha milionária secreta não gritou, não ameaçou. Ela apenas olhou para as duas funcionárias com um olhar de gelo. Em um gesto calmo, Sofia sacou o celular, fez uma ligação rápida para o dono da rede de boutiques de luxo, um conhecido seu, e em seguida ligou para Osvaldo. À frente das vendedoras petrificadas, Sofia informou ao dono da boutique, em tom formal, que retiraria seu investimento maciço na rede e cancelaria o contrato de desenvolvimento de software de gestão, alegando que sua empresa não podia se associar a marcas que permitiam o assédio moral e a discriminação de clientes. Em seguida, ela informou a Osvaldo que havia descoberto a tentativa dele de fraudar o investimento na startup e que não só as negociações estavam encerradas, como seu time legal iniciaria uma ação. A punição foi dupla e imediata. As vendedoras foram demitidas por justa causa na hora e Osvaldo, além de perder a oportunidade de investimento, foi desmascarado. A solução de Sofia não foi a vingança barata, mas sim a justiça fria e calculada, exercida pelo poder do mérito e do trabalho. Justina sorriu, não pelo escárnio das vendedoras, mas pelo triunfo ético da filha. Elas saíram da loja de mãos dadas, rumo a uma nova vida. Justina finalmente se aposentou e passou a gerenciar o fundo de auxílio que havia criado, e Sofia continuou a expandir seu império, sempre com a máxima de sua mãe. A riqueza não está no que você carrega, mas no que você deixa. A história de Justina e Sofia nos ensina que o maior erro do ser humano é julgar um livro pela capa ou uma alma pelo casaco. A arrogância e a presunção, representadas pelo riso fácil e pelo dedo em riste das vendedoras, são as vestes da ignorância. Elas enxergaram apenas a pobreza aparente, a fragilidade da velhice, e perderam de vista a dignidade forjada pelo sofrimento e, pior, o poder oculto que essa simplicidade protegia. O luxo é fugaz, as grifes se desfazem, mas o caráter, moldado na adversidade, é eterno. A verdadeira riqueza não se mede em quilates, mas em caráter, resiliência e a capacidade de se levantar depois de ter sido empurrado para o fundo do poço. O destino não é cego. Ele observa a nota e, na hora certa, cobra o preço da maldade e recompensa a virtude. A justiça pode demorar, mas a chegada da filha, a milionária secreta, não foi uma coincidência, mas sim a colheita inevitável da semente de amor e sacrifício que Justina plantou em meio à dor. Sua história nos lembra: você tem rido das pessoas que encontra no caminho, baseado em sua aparência, você tem tratado o humilde com respeito. Você tem usado seu poder para o bem ou para a humilhação alheia. Se inscreva no canal e curta este vídeo se você acredita que a justiça é o único luxo que realmente vale a pena ser ostentado. Compartilhe esta história para que o mundo saiba que a arrogância sempre encontra seu mestre. E lembre-se, o dinheiro pode comprar roupas, mas não compra a dignidade. Até a próxima história.